E olha só quem está aqui na pista do Autódromo Capuava, é o novíssimo Peugeot 208 Style. Sim, lembra do Tempra Style? Escreve-se Style em inglês, mas pronuncia-se Style em François, e é a versão de chamada, a versão chamariz da nova motorização 1.0 Firefly, tradicional motor aí de origem Fiat, né, um motor Stellantis, e que chega finalmente à gama do 208 com uma missão muito simples e declarada: fazer a Peugeot bombar no mercado brasileiro, sim, trazer volume de vendas para a Peugeot. A Peugeot que, graças ao 208 e também muito graças à venda para frotistas como locadoras, dobrou de participação no mercado brasileiro de 2020 para 2021 e está em curso para novamente dobrar de participação no mercado brasileiro em 2022, ou seja, a Peugeot se planeja para, ao fim de 2022, ser 4 vezes maior do que ela era ao fim de 2020, e isso está muito ancorado na chegada dessa motorização 1.0 Firefly ao 208, que parte na versão Like 1.0 Firefly, parte de R$72 mil, mas essa aqui é a que você quer, é a versão Style, como eu já falei, sua por 79 mil realezas. E olha, realmente, na apresentação aqui, o pessoal da Peugeot bateu muito na tecla de ser um carro diferenciado no segmento, e marqueteiros de montadora sempre falam isso, mas quando você dá uma truviscada aqui dentro, você vê coisas que você não espera num popular abaixo de R$80 mil, como por exemplo, teto panorâmico, né? A gente tem um padrão aqui de acabamento com a nova multimídia de equipamento e acabamento, como por exemplo aqui com a nova multimídia de 10 polegadas, multimídia que originalmente apareceu aqui no 208 somente, no 208 EGT, que custa mais de R$240 mil. Então chega aqui as versões, inclusive a Like, né, que é mais barata, que a gente não está avaliando aqui, chega nessas versões 1.0 aspiradas aí, com 75 cavalinhos e 10,7 quilos de torque. Segura tudo isso, mas é o que o mercado de 1.0 tem a oferecer hoje, e a Peugeot, segundo a própria Peugeot, focou muito no consumo aqui. 1.0 Firefly passa de 16 por litro no consumo rodoviário, beira os 15 km por litro no consumo urbano, então esse gap aí bastante pequeno, vamos chamar assim, e aposta também nesse refinamento que a gente estava falando aqui. Olha só a costurinha azul, o tipo de banco, o próprio acabamento aqui de portas, painel, é um tipo de capricho que historicamente não está muito associado aí ao mercado de carros 1.0 aspirados no Brasil. E já que a gente está falando tanto do tal 1.0 Firefly, vamos ao que interessa. Aliás, uma coisa que você já reparou, você já notou que na maioria dos carros a abertura do capô é planejada, o abridor de capô, vamos chamar assim. Antes de eu mostrar o capô, deixa eu mostrar mais uma coisinha muito interessante aqui para vocês, que é o cluster, né? O 208 dessa geração chegou aqui no mercado brasileiro tendo como um dos seus grandes diferenciais o tal... Tá iluminado aqui o nosso cluster, tá, né? Que contra o sol aqui, agora ficou melhor para vocês verem. Tinha o tal cockpit holográfico 3D, né? E aqui nas versões 1.0 ele recebe um cockpit analógico e ó, o tradicional contagiro que gira ao contrário aqui dos Peugeot, faz com que você ache até que o giro tá caindo ao invés de subir no primeiro momento. Tem uma telinha ali também digital bastante bacaninha, mas é o, digamos assim, pênalti, né? Eu gosto muito de ver nos vídeos assim, a gente posta um vídeo, recentemente, para falar de um outro produto aí do grupo Stellantis, Renegade 1.3 Longitude, a gente gravou no canal. Custa R$147 mil e não tem chave de presença. Se tivesse chave de presença, custaria mais do que R$147 mil, gurizada. É simples assim. Você adiciona mais equipamentos, mais tecnologia, você adiciona preço. Não existe milagre, chama-se matemática. Então esse é o caso aqui do 208, para você chegar num preço que eu achei bastante competitivo desse carro aqui de R$ 79.990 aí no lançamento. Você tem que tirar coisas como o cockpit holográfico 3D e
você não tem não chave de presença, você tem sim uma chave canivete. Mas vamos dar uma olhadinha lá no motor, inclusive eu vou acioná-lo novamente para vocês sentirem o tricilíndrico Firefly aqui em funcionamento, coxins hidráulicos, né? Motor tricilíndrico normalmente precisa aí de coxins hidráulicos para ter um funcionamento mais harmônico. Vamos ver se eu consigo com uma mão só. Consegui, porque eu sou Peugeoteiro da antiga, né? Eu tive um 208 GT, já já a gente vai ver um pouquinho mais aí desse carro. Olha só como todo motor tricilíndrico, galera, ele é inerentemente mais vibratório, vamos chamar assim. Ele é menos equilibrado do que um motor 4 cilindros. Você sabe qual é o motor que, do ponto de vista de lei da física mesmo, é inerentemente mais suave, que menos vibra, que mais faz o seu próprio contrapeso na sua movimentação, digamos assim? É o motor V12. Por isso que os carros de muito luxo têm motor V12. Motores 6 cilindros em linha também são muito suaves. Motores 3 cilindros em linha são inerentemente menos suaves, e é por isso que são usados aqui coxins hidráulicos. Como eu falei, 75 cavalos e 10,7 kg de torque no etanol. O dente de sabre está aqui também nas versões 1.0. A antiga versão Like tinha uma peça plástica aqui, agora o LED diurno, o tal dente de sabre, está em todas, o que sempre me causa uma certa estranheza, porque a Peugeot é a marca do leão e o dente de sabre é um tigre dente de sabre, né? Eu teria pensado num nome mais leonino para chamar os LEDs aqui, mas não sou eu que faço a nomenclatura dos Peugeots. Rodas aro 16 escurecidas, também um diferencial. Essa cor é exclusiva da versão Style, cor cinza artense, bastante bonita também. Falamos aí um pouco de fortalezas do 208. As fraquezas continuam também conhecidas, né, dessa plataforma aqui. Espaço no banco traseiro não é muito forte, né? Vocês veem que tem uma concavidade aqui da cabeça para caber a minha cabeça, senão não caberia. Teto panorâmico também rouba um pouco de espaço na cabeça aqui. Passageiro, os passageiros do banco de trás não tá entre os líderes do segmento em espaço no banco traseiro, vamos chamar assim, e também não está entre os líderes do segmento quando a gente fala de espaço no porta-malas. Lembra, o porta-malas tem um ganhozinho interessante em relação ao 208 da geração anterior, que eu tive o 208 GT, mas no banco traseiro, o 208 de geração anterior, que a gente já vai ver ali, era apertado, e este aqui também segue sendo apertadinho. Mas, voltando às fortalezas, a Peugeot bate muito na tecla que esse carro é dinamicamente diferenciado em relação à concorrência, e nós só temos uma maneira de constatar, é abrindo aqui, né, o tetão panorâmico, fruto de muita dieta e treino, e dando uma esmirilhadinha aqui no 1.0 na pista da Fazenda Capuava. Antes de eu sair, deixa eu aproveitar para mostrar para vocês aqui alguns Gueres novos, né? A gente tem a nova central multimídia aqui de 10 polegadas. Você percebe aqui, se você é um Peugeoteiro 208, que nessas versões 1.0 aqui Firefly a gente não tem o cockpit 3D, mas tem um cluster bacaninha. Faz tempo que a gente não vê novos clusters analógicos, né? Uma novidade aqui, um cluster analógico com o velocímetro e o conta-giros e a telinha digital ali para manter o velocímetro em dia. Mas de fato, né, o pessoal da Peugeot bateu muito na tecla de que o acabamento é diferenciado para o segmento, por exemplo, a costurinha azul aqui, e de fato o carro não passa de forma alguma a sensação de ser um 1.0 aspirado, um carro de entrada, um carro que tem o ticket de entrada abaixo de 80 mil reais no mercado brasileiro. Hoje em dia, essa é, digamos assim, a nota de corte de um carro que pode ser considerado de entrada, né? 80 mil reais, sim, são tempos bicudos. Mas vamos nos movimentar aqui, porque a outra coisa que a Peugeot bate muito na tecla é que esse carro é diferenciado em matéria de comportamento dinâmico, e isso só tem um jeito de comprovar, é acelerando aqui. Uou! O conta-giros é invertido, né? Tradição aí da Peugeot, leva um pouquinho de tempo para você deixar de estranhar. Parece que o giro tá caindo agora quando eu tô subindo de giro. Muito engraçado. Mas é um carro que, além de ter essa questão de diferenciação de design e de equipamento, segundo a Peugeot, ele tem sim uma diferenciação em comportamento dinâmico, e isso é outra coisa que o pessoal bate muito na tecla, porque
qual é a acusação, entre aspas, mais fácil que você pode fazer a Peugeot, a craseada Peugeot, nessa nova era Stellantis? Ah, os Peugeots vão virar Fiats repaginados, por exemplo. E eles insistem muito aqui que o carro tem o DNA Peugeot, né? Tem um comportamento dinâmico, mais premium, mais esportivo. E olha, obviamente a gente está no carro de 75 cavalos, né? Então, segurem a emoção aí, tudo que a gente está falando em relação a desempenho e comportamento dinâmico tem que ser esse asterisco. Mas olha aqui, ó, vamos entrar nessa, que é uma das minhas curvas favoritas aqui da Capuava, que é um Apex duplo aqui. Olha como a resposta do volante é rápida. Vocês viram que eu dei uma pegada forte no volante, vocês não ouviram nenhum de pneu, ou seja, o carro é firme, o carro tem uma pegada esportiva que a gente não está acostumado, precisamos dizer, né, feliz ou infelizmente, a gente não está acostumado a ver carros que tem essa pegada, esse temperinho mais esportivo no segmento de 1.0 aspirado. Então, não é só balela, não é só discurso de marqueteiro, sim, o carro tem uma pegada dinâmica diferente para o segmento. Aí vem aquela história, né? Eu acho que, na verdade, o carro que mais se compara nesse sentido é o Polo, mas hoje em dia a gente não tem mais a opção de um Polo 1.0 aspirado nessa faixa de preço. Normalmente, ó, aconteceu exatamente o que nos Peugeot você desativa aqui o controle de tração e estabilidade, e o que acontece? Assim que você passa de 50 km por hora, ele reativa automaticamente, então a gente tem que ter uma tocada ainda mais redondinha aqui para não provocar o controle. Mas enfim, quando você olha para a concorrência, os carros que entregam esse plusinho a mais de esportividade, plus a mais tá errado, é uma brincadeira, nos segmentos, normalmente são os carros que têm motorizações mais interessantes, né? Mais interessantes não, mas mais potentes e mais caras. Caso de carros como Onix RS, HB20 Sport. Então, a Peugeot está entregando um comportamento dinâmico aqui, um tempero, um refinamento, que a concorrência entrega em versões mais potentes e mais caras, o que inevitavelmente traz à baila a questão. Mas e aí? Não mereceria um motor mais potente e mais esportivo, o 208? Olha, o 208 segue sendo um chassi excelente, um projeto excelente, à espera de uma motorização digna desse comportamento dinâmico, digno desse refinamento aqui de plataforma. Falta sim o motor 1.0 turbo, falta, quem sabe, eu como ex-dono de 208 GT me permito sonhar, falta sim a ideia de um novo 208 GT com o 1.3 turbo da Stellantis, que vai aparecer aí pela primeira vez com proposta mais esportiva no Pulse Abarth. Agora, teremos, vou dizer para vocês, eu acho que 1.0 turbo teremos sim, 1.3 turbo eu duvido. E o próprio pessoal da Peugeot, se você fizer a pergunta, não vai ter uma versão mais esportiva, eles vão dizer, peraí, a versão mais esportiva já existe, ela se chama E208 GT, o 208 com a motorização elétrica, só que E208 GT é seu por R$240 mil, então eu continuo achando que falta o 208. O 208 merece, é um projeto tão bom, tão gostoso de guiar, que ele mereceria um motor 1.0 turbo, talvez para substituir as atuais versões 1.6, e ele mereceria, e esse sim, eu acho que vai vir à tona em breve, essas opções de motor 1.0 turbo, mas ele também mereceria muito um motorzinho 1.3 turbo numa versão GT, mas essa aí eu acho que a gente vai ficar só sonhando mesmo. E é isso, gurizada, espero que vocês tenham curtido o 208 nesse rolezinho aqui na Capuava. Deixa aí nos comentários se você acha que ele vem forte na briga, essas expectativas de volume de venda da Peugeot vão ser atendidas ou não. E antes de terminar, já pedindo para você deixar o like aí mais uma vez, tem algumas coisas que bugam a nossa mente, né, nesse mundo Stellantis. Olha só, um Peugeot Mopar. Quem diria, né? Mopar or no car, uma marca que sempre foi muito associada aí aos muscle cars americanos, depois virou algo do universo Fiat, já no tempo FCA, já dava uma bugadinha na mente, e agora chega também ao universo Peugeot. A consolidação não tem fim no mercado automotivo atual. Tão bonitas essas rodas aqui, parecem rodas Zen-K, né? Mas, já que a gente está aqui, deixa eu encerrar fazendo um elogio à Peugeot, porque
departamentos de marketing de montadoras, historicamente, eles não são muito fãs de valorizar a história e DNA da marca, né? O cara tem ali uma verba anual, ele está muito preocupado em gastar essa verba anual em coisas que exaltem o produto contemporâneo dele. E aí, às vezes, eles esquecem esses fictícios marqueteiros aí que eu estou analisando e também criticando, esquecem que parte do apelo presente de um produto é o seu DNA, é a sua história, e a Peugeot, aqui com a linha 200, que é uma linha muito icônica, tem muitos modelos muito icônicos na história aí desse segmento de hatches compactos. Então eles trazem aqui não só o E208 GT, seu por R$240 mil, como a gente falou antes, que é um modelo contemporâneo, mas trazem aqui o DNA todo, como o meu saudoso 208 GT, que era vermelhinho também, tenho saudade desse carro, e vou falar para vocês também, neoclássico, hein? Se você conseguir um ainda num preço interessante, carro com motor turbo, câmbio manual, só vai subir de preço, gurizada. Olha só que saudade desse cockpit. Então, essa série aqui é especial, o meu não tinha esse volantezão de couro assim, mas os bancos eram os mesmos. É impressionante como essa geração do 208 é um carro muito... Foi um projeto muito feliz na época, né? É um carro que ainda parece bastante contemporâneo, né? Se você não colocar o novo do lado, você poderia imaginar que esse carro ainda seria um carro de linha, digamos assim, um carro ainda fabricado. Mas aí, seguindo aqui ao elogio do DNA, o DNA de competição, né? O 206 é um carro campeão mundial de rally, com Marcus Grönholm, né? Teve a Copa Peugeot, que marcou época no Rally Nacional, então temos aqui um 207 de rally, o 207 nacional, polêmico 207, né? Que foi aquele refresco de meio de vida, e o 206, que é até hoje o carro, o Peugeot mais vendido de todos os tempos, aí, o carro mais vendido da história da marca. Um carro que, olha, quando eu comprei, ganhei, né, da minha saudosa avó, o meu Tigra, quando eu tirei carteira, a minha opção de carro zero, se não me permitissem ter um carro usado na época, seria um 206 duas portas. O carro já vendeu, aliás, o carro vendeu, né, que terminou a geração, 7 milhões de unidades em sua história. Deixa eu matar um pouco de saudade aqui do 206. Era um carro que fazia sucesso no estacionamento da faculdade na época, para quem tinha. Versão mais esportiva aqui com os instrumentos de fundo branco, legal demais. E last but not least, o 205. Aqui não é um 205 GTI, que é considerado por muitos o melhor hot hatch de todos os tempos, ou talvez o inaugurador do segmento, junto com o Golf GTI, do segmento de hot hatches, mas é uma versão chamada de Júnior, que não tem nada a ver com o Chevette Júnior, mas devia ser uma versão com foco mais em economia, sem sombra de dúvida. Mas olha só, nossa, tá impecável, hein? Será que foi restaurado aqui esse estofamento ou é original, preservado da época? 205 Júnior. Interior, lembra que eu falei em Chevette Júnior? Lembra o Chevette Jeans, né? O bizarro Chevette Jeans que nós tivemos no mercado brasileiro. E olha que painel anos 80 puro, né? Todo retangular de plástico. E outra coisa interessante aqui, até vou entrar no carro. Esses carros dessa época chamam muito a atenção pelo tamanho, ou melhor, pela falta dele, né? Eram carros muito pequenininhos, assim, em relação ao que a gente tem hoje. Olha só, instrumentação Jaeger, hein? Como num Aston Martin, não é pouca bosta, como se diz lá no sul, mas olha, eu sempre falo, você faz esse teste aqui, você se choca, ó, você estica o seu braço e, sem mexer o tronco, você encosta na porta do outro lado. Era outra escala de carro. E aqui, a alavanca de câmbio também, botava o pino mesmo, não tinha nenhum acabamento. Mas legal demais ver a Peugeot valorizar, legal demais poder matar a saudade desses carros aí que marcaram época. E, como sempre, se inscreve aí no canal, compartilha youtube.com/CascoCoach com seus parceiros, peça para eles se inscreverem também, que isso ajuda a gente demais. Deixa o like aí, deixa nos comentários as suas impressões sobre o 208 Style e não Style. E como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.